Na economia, o café se destaca como o principal produto cultivado. Mas por que aqui no Brasil? Eram produzidos em maior quantidade aqui no Brasil por conta do clima e do solo que eram bem agradáveis. No início, eles começaram usando a mão de obra escrava, mas ao longo do tempo, com a abolição da escravatura, esses escravos africanos foram substituídos por imigrantes da Europa, em maior quantidade, e italianos, principalmente no São Paulo. As principais cidades cafeicultoras são Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Os imigrantes, eles vieram para cá, para o Brasil, fugiram da Europa, vieram para o Brasil por causa das crises econômicas que estavam tendo lá, motivos econômicos, na Europa. Na Europa, as fazendas que eles trabalhavam não estavam conseguindo competir com as outras fazendas, estavam ficando pobres e também por conta da falta de emprego nas cidades. Eles não estavam encontrando empregos, eles não tinham como se manter lá. E eles se sentiram muito atraídos pelo Brasil por conta da produção de café que estava bem intensa, as fazendas, eles vieram para cá. Eles tomaram os lugares dos escravos. Ao longo do tempo começaram a assumir as senzalas e fizeram colônias dos imigrantes. Os imigrantes vinham acompanhados de suas famílias, obviamente, seus esposos, filhos de todas as idades, e para eles tudo bem eles se instalarem nas colônias aqui. Eles recebiam salários conforme eles plantavam, um salário certo com a quantidade que eles plantavam e um salário que variava de acordo com o que eles colhiam. Eles tinham espaço também para plantar o que eles queriam consumir, de consumo próprio. Eles também poderiam vender o que eles estavam cultivando. Eles tinham sempre um dia certo, sempre o primeiro sábado do mês, eles recebiam o dinheiro deles. Esse dia era decretado uma folga para eles, né? Eles iam, faziam as compras, recebiam visitas e eles não precisavam trabalhar nesse dia. Depois de um tempo, esses imigrantes foram se aperfeiçoando mais. Alguns deles viraram pedreiros e entre outras coisas assim, carpinteiros, e ajudaram bastante na construção de calçadas, ruas, outras cidades, e assim ajuda bastante no crescimento econômico da indústria, do comércio, dos serviços, e deu muito dinheiro para cá. Também aconteceu a Era de Mauá, que ajudou no desenvolvimento. A Era de Mauá era determinada pelas ações do Barão de Mauá no começo do século XIX. A elite e a nobreza só se preocupavam consigo mesmo, investindo só neles e na segurança deles. Já Mauá não, já Mauá ele enxergava mais à frente, tanto que ele gerou um surto industrial na região do Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, investindo bastante nas ferroviárias, indústrias navais ou estaleiros, e se espelhou bastante na industrialização inglesa. E isso era tão ruim assim, porque se ele estava fazendo tudo para o próprio país ficar melhor, ele não usava trabalho escravo e sempre estava preocupado em ajudar o próprio país. Mas os grandes cafeicultores, vendo isso, eles não queriam deixar que o Brasil fosse visto como um país industrial. Eles queriam que o Brasil fosse visto como o país do café também. Aí, tipo assim, meio que a elite cafeicultora já não gostava do Barão de Mauá por causa disso. Então, ele estava sempre fazendo as coisas por ele mesmo. Então, quando ele foi construir a primeira ferroviária, ele chamou o Dom Pedro II para inaugurar ela, para começar a obra com ele. Nisso, ele fez o Dom Pedro II dar a primeira pasada, o que não agradou muito aos nobres. Afinal, para os nobres daquela época, no Brasil no caso, qualquer objeto assim que fosse carregado era coisa de escravo. Ou seja, depois disso, a nobreza já não gostava tanto do Barão de Mauá assim. Né? Pô. Aí, beleza. E o engraçado é que no mesmo dia que isso aconteceu, ele foi nomeado Barão de Mauá. Aí, com o tempo se passando, ou seja, não bastava os cafeicultores odiarem ele, aí agora a nobreza, aconteceu do banco que ele abriu, que foi o Banco do Brasil que ele abriu, não fechar as contas. Ou seja, ele foi tentar, ele não tinha para quem pedir dinheiro emprestado,
e acabou tendo que declarar falência. Vamos falar sobre alguns personagens abolicionistas. Temos o cearense Francisco José do Nascimento. Ele era um importante abolicionista lá no Nordeste. Ele era totalmente contra carregar os escravos em sua jangada. Em 1881, ele liderou uma greve dos jangadeiros contra a escravidão. Lembrando que lá no Ceará a abolição ela foi extinta 4 anos antes da Lei Áurea ser assinada. Temos Castro Alves, que ele era famoso por seus poemas engajados, como Vozes da África e Navio Negreiro. Em 1869, ele fundou a Sociedade Libertadora de 7 de setembro, na Bahia, e ele foi responsável pela libertação de 500 escravos, e ele morreu aos 24 anos. Temos também André Rebouças. Ele era um engenheiro que participou da criação de algumas agremiações que eram contra a escravidão. Ele era a favor da emancipação dos escravos e total integração deles na sociedade através de aquisição de terras. Francisco de Paula. Ele era um importante jornalista da sua época. Ele publicou o primeiro jornal antirracista, que mais tarde recebeu o nome de O Mulato. Ele morreu aos 52 anos em 1861. Luiz Gama, um dos mais conhecidos. Ele era filho de mãe negra e pai branco. Ele foi vendido aos 10 anos como escravo. Aos 17 aprendeu a ler. Ele conquistou sua liberdade, provando que ele era livre perante a lei. Alistou-se no exército, foi escrivão da polícia e advogado atuante em prol da causa do abolicionismo. Ele libertou cerca de 500 escravos. Joaquim Nabuco. Em 1880, ele fundou uma sociedade brasileira contra a escravidão, que contava com a participação de ninguém menos que André Rebouças. Algumas de suas obras voltadas para o assunto eram o abolicionismo, 1883, e Escravos, 1886. E por último, não menos importante, tínhamos o José do Patrocínio. Ele era um jornalista polêmico e ele com o jornal Gazeta da Tarde, ele ampliou a voz das pessoas que tinham voz dos ideais abolicionistas. Ele terminou exilado porque ele criticava demais o governo e ele problematizava muito o fato dos negros naquela época, mesmo após a Lei Áurea ter sido assinada, eles viviam de forma miserável. Aí temos as leis abolicionistas. Lei Eusébio de Queiroz, 1850, que era uma lei que colocou fim no tráfico dos escravos que vinham através de navios negreiros. Lei do Ventre Livre, 1871, que toda criança que nascesse a partir desse ano, ela já nascia com sua liberdade concedida, mesmo nascendo de mães escravas, é óbvio. Lei do Sexagenário, 1885. Foi uma lei que beneficiou a todos os escravos que tinham mais de 65 anos. Lei Áurea. Finalmente, foi a lei que libertou os escravos. Ela foi assinada dia 13 de maio de 1888 pela nossa princesa Isabel. Na época, foram libertos cerca de 700 mil escravos que ainda viviam aqui no Brasil. Eu vou falar sobre o abolicionismo e a princesa Isabel, porque ela era chamada de Dama das Camélias. Vou começar com o abolicionismo. Ele foi um movimento político que visou a abolição da escravatura e o comércio de negros. Ele se desenvolveu no Iluminismo no século XVIII e foi até o século XIX até a atualidade. Ele teve como início o apoio de papas, padres, católicos e políticos da época. A princesa Isabel foi chamada de Dama das Camélias porque ela criou um quilombo no Leblon. E diferente dos outros quilombos que tinham negros que lutavam, negros que iam com força física para lutar pela sua liberdade, esse quilombo ele era uma ponte entre os negros e a sociedade. Ele era político, ele era um quilombo social.
Ele tinha seus papéis em dia, tudo certinho. Ela foi chamada de Dama das Camélias porque ela escolheu a camélia como o símbolo da abolição da escravatura, porque a camélia era uma flor rara, difícil de encontrar e estrangeira, assim como a liberdade para os escravos, difícil de encontrar, eles eram estrangeiros e rara a liberdade para eles.